de Atos dos Apóstolos. Quem achou diz amém. Amém. 7:52 a 60. Diz assim a palavra do Senhor: Que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vocês se tornaram traidores e homicidas. Vocês que receberam a lei por meio de anjos, não aguardaram. E ouvindo isso eles se enfureceram no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então eles gritaram e, tapando os ouvidos, lançaram-se junto contra ele e, empurrando para fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas puseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em alta voz e disse: Senhor, não lhes atribua esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo aprovou a sua morte. A última frase desse verso diz: E Saulo aprovou a sua morte. Algum tempo atrás eu preguei aqui nessa igreja, nesse culto, sobre os perigos da conivência. O que é conivência? É quando você aprova o mal. Conivência é quando você confirma aquilo que é pecado. Você não faz, mas você consente. Você não comete pecado, mas você também não fala nada contra. Ser conivente é ser cúmplice do mal, ser cúmplice do pecado que é feito, que é praticado. Eu percebi depois de 2 a 3 semanas que se passaram desde que eu preguei esse sermão, que pouca coisa mudou em nossa congregação. Nós ainda somos coniventes com muita coisa ruim. Nós ainda somos coniventes com muito pecado. A gente finge que não vê. A gente leva isso para a vida espiritual no meio da congregação, e a gente leva isso para a vida pessoal, no trabalho, na escola, entre os familiares, enfim. Como eu percebi que nada mudou, eu percebi que a igreja quer ir pelo caminho da conivência, de ser cúmplice com aquilo que é mal, de ser cúmplice do pecado. E então, consequentemente, fazer aquilo que é mal diante dos olhos de Deus. E eu quero ajudar você a fazer isso. Hoje, eu escrevi um sermão que se chama 5 passos para a total conivência. Eu quero te ajudar a ser mais conivente com o mal. Eu quero te ajudar a ser mais conivente com o pecado. Não fique em cima do muro, não seja conivente pela metade. Se é para fazer alguma coisa, faça bem feito. Então seja completamente conivente com aquilo que não presta. Alguns passos para a total conivência, para que ou você tenha a ira de Deus aumentada sobre você naquele último dia, ou para que você se reforme totalmente, ou para que você olhe para si e diga: eu preciso de mudança. Ou Deus vem com tudo para cima de você, ou Deus te levanta até uma nova jornada. Esse é o tudo ou nada, segundo as Escrituras. Eu quero observar aqui como Paulo, e que material Paulo tinha, ou Saulo. Aqui nessa época nós vemos que nos é revelado o nome dele como Saulo. Mas qual material que ele usou como base para ser conivente com aquele mal que é praticado? Estevão, jovem, diácono, ele se levanta e prega a palavra de Deus na frente de todos aqueles fariseus. E ele é arrastado para fora da cidade. Ele é apedrejado por aquilo. As suas últimas palavras não são um grito de dor, mas um grito de perdão contra os seus malfeitores, contra aqueles que lhe fazem mal.
Ele repete as palavras de Jesus na cruz, se assemelhando na sua conduta ao caráter do nosso Salvador. E ele diz: Senhor, não lhes atribua esse pecado. E apesar de ele ser esse homem com essa envergadura de caráter, de ele ser esse homem irrepreensível, nós temos um outro jovem, Saulo, o alter ego, o contrário de quem Estevão era. E ele não fala nada. E ele é conivente. Ele não lança uma pedra sequer, mas é como se tivesse lançado, porque ele aprovou na morte daquele homem. Diz a última frase: Saulo aprovou a sua morte. Talvez a gente tenha perdido a visão do quanto isso é grave diante de Deus. Eu quero te ajudar a ser mais conivente com o mal. Como é que nós podemos fazer isso? Primeiro passo para ser mais conivente com o mal: valorize a tradição. É o primeiro passo para você ser mais conivente com o mal. Valorize a tradição. O que está escrito em Gálatas 1, versos 13 a 14? Paulo vai dizer o seguinte: olha, segundo o zelo, segundo a tradição dos meus pais, eu fui perseguidor da igreja. Então Saulo, ele tinha tanto zelo pela tradição, ele tinha tanto apego à cultura judaica que tinha sido impregnada na sua carne, na sua infância, na sua raiz, que ele decidiu aprovar na morte de Estevão. Ele decidiu ser conivente com o mal. Ele disse o seguinte: não, esse homem, ele está se levantando contra a nossa cultura. Esse homem está se levantando contra as tradições dos nossos pais. Esse homem está pregando que Jesus Cristo é o Salvador. E isso nos afronta, porque nós sabemos que a salvação é conforme a lei, é conforme guardar os mandamentos, é à medida que a gente sacrifica, e um dia o verdadeiro Messias, e não esse Jesus, virá. Isso é uma afronta contra a nossa cultura, contra a nossa tradição. E porque era uma afronta, Paulo confirmou a morte de Estevão. Você quer ser conivente? Você quer aprovar o mal? Você não precisa fazer. Basta concordar com a tradição. É pela tradição, é pela cultura que você é conivente com muito do mal que está ao seu redor. Muito crente é conivente com o carnaval. Não, pastor, eu não gosto de ver a nudez, mas eu gosto de ver os carros alegóricos. Aí ele clica naquele canal imoral e ele começa a ver aquele desfile. E ele começa a ver os carros alegóricos. E mais que os carros alegóricos, o corpo, as pinturas, e aonde está sendo pintado. E de repente a gente aprova: não, é cultura brasileira, é samba, não tem nada demais, estão fazendo uma homenagem aí para o sertanejo, para o Silvio Santos, não tem nada demais. De repente a gente está sendo conivente com o mal, que mostra nudez, que mostra imoralidade, que mostra uma festa da carne. É a cultura. A mini saia não é pecado. A mini saia não entra naquilo que Paulo fala: olha, as mulheres não se vistam com roupas sensuais. A mini saia não entra aí. A mini saia entra na cultura brasileira. É cultura, pastor. Mas minha netinha está de mini saia, é uma gracinha, pastor. Não, criança não tem problema, né, pastor? É cultura, está calor. É cultura. Está calor. E as piadas morais? Não, pastor, eu não faço. Eu não adultero. Mas só estou contando uma piadinha aqui com fundo de adultério. Mas isso é só para a gente dar uma risada, se divertir. Dos meus colegas lá da faculdade verem que crente não é quadrado, né? Eu disse: não, pastor, eu preciso. Pastor, eu não conto, mas eu dou risada, né? O cara conta, aí fica chato, né, pastor? Eu não dar risada, de repente vão ter uma má impressão ao meu respeito. Está sendo conivente com o mal. Aí a menina, ela chega para você, mulher, e fala: deixa eu te contar uma coisa. Tá vendo aquela outra ali? É o maior corrimão. É o maior corrimão. Essa menina não vale nada. Aí você faz duas coisas. Ou você fala:
É mesmo, né? Você nem conhece a pessoa, nunca viu na vida, não conhece a história, a trajetória de vida dela, e você fala, é mesmo, né? Você não fez o comentário, mas você foi conivente. Ou você fala, ou você não fala nada, você está sendo conivente do mesmo jeito. Quando você poderia ter falado, é melhor a gente parar de falar da vida dos outros, porque eu não conheço a pessoa, e se for verdade, eu espero que ela se converta, que ela conheça o mesmo Cristo que eu conheci. Eu também não sou uma boa pessoa. Perdeu a oportunidade de pregar e foi conivente com o mal. A gente perde muito testemunho com isso. E o diabo ganha muito terreno. E o jeitinho brasileiro? Não, pastor, lá no meu trabalho fica um pote de moedas em cima do balcão que eles dão para uma instituição de caridade. Mas às vezes nem vai para a instituição de caridade, né, pastor? Às vezes eu quero tomar um café, a gente pega os R$2 lá, a gente faz uma divisão, a gente compra um café da manhã gostoso pra gente. Não tem problema não, pastor. Depois de uma chacoalhada naquele pote lá, fica tudo igual, ninguém percebe, não estou roubando de ninguém. Ou você vê um funcionário roubar. Pastor, eu não roubei, mas eu vi ele roubar. Em vez de você chegar para ele e falar, olha, eu te dou 2 minutos para você contar para o patrão, ou para você devolver, senão eu mesmo vou falar. Você não faz isso. Você fica quieto, você não fala nada, você não chega para o superior para contar o que está acontecendo. Você é conivente. Você confirma o mal, você apoia o pecado. Porque a gente acredita que a tradição, ela é uma desculpa para a gente pecar, para a gente confirmar o mal, para a gente não confrontar. E esquece que independente da cultura japonesa, chinesa ou brasileira, nós temos um Deus que não muda e não está submisso à cultura. E é um Deus que é 3 vezes santo. E é santo ontem, é hoje santo e o será para sempre. Não cai nessa bobagem de desculpa de tradição. Não deixa o mal se alojar nisso. O teu Deus é santo e imutável. Não se amolde à cultura desse país. Você quer o segundo passo para você ser conivente com o mal? Valoriza o grupo. Valoriza o grupo que você está inserido. Em Gálatas 1:10, Paulo ele diz o seguinte, olha, se eu quisesse agradar a homens, eu não seria mais servo de Cristo. Porque se eu for servo, eu como servo de Cristo, eu vou desagradar os homens. Mas se eu quero agradar os homens, eu não posso ser servo de Cristo. Paulo está dizendo isso. Mas se você quer ser conivente com o mal, valoriza o grupo. Talvez você esteja em uma alta posição nesse grupo. Talvez seja uma amizade que você construiu por anos com essa roda de amigos. Eles te valorizam. Eles te fazem se sentir amado. Eles te fazem se sentir acolhido. Não, pastor, sabe o que é? Se eu falar alguma coisa, eu vou perder o respeito deles. Eu não quero perder o respeito deles. Deus está nisso, da gente perder o respeito das pessoas, perder o respeito da gente. Deus não está nisso, não, pastor. Deus não está nisso. Não, pastor, mas se eu falar, eles vão deixar de me amar. Eles vão começar a falar mal de mim. E aí o reino é escandalizado. A gente até coloca Deus no meio, né? Aí o reino é escandalizado, pastor, porque eu me levantei e falei contra. Tem que ter estratégia. Não, que eu já vi de crente falando isso. Não, pastor, nessas horas a gente tem que ser estratégico, né, pastor? Tem que ganhar a pessoa e depois, mais lá na frente, em um futuro bem próximo, a gente fala, pô. Ah, tá. Fala, né? Não, pastor, sabe o que acontece? Pior ainda. Eu estou nesse grupo aqui da faculdade. Se eu falar alguma coisa, falar que a gente plagiou o trabalho, eles vão parar de falar comigo. Eu vou sofrer bullying na faculdade, pastor. Deus está nisso de sofrer bullying na faculdade? Não, pastor. Vão parar de falar comigo. Não, pastor, mas esse meu parente é o meu pai, o meu irmão. Não, pastor, é minha filha. Se
Se eu fizer isso, nunca mais olha na minha cara, não fala comigo, pastor. Não, calma aí, pastor, vamos ter estratégia. Valoriza o teu grupo e perde o teu Deus. Valoriza as pessoas que você se sente bem no meio delas e perca de foco os princípios do teu Deus. Ser aceito pelos homens é mais importante do que ser aceito por Deus, igreja. E se eu já sou plenamente aceito por Deus, por que eu fico nessa busca, nessa angústia louca por ser aceito por homens? Se Deus nunca prometeu para a gente, se Deus nunca prometeu isso para a gente no Evangelho, mas prometeu o contrário. E quando Saulo percebeu que ser aceito pelos homens não era importante, que era mais importante ser aceito por Deus do que pelos homens, ele ficou só. Por várias vezes ele viajou sozinho. Ele perdeu seus familiares. Da sua esposa nós não temos notícia. Nós temos em vista na Escritura que uma vez um tio entrou em contato com ele e foi só. Paulo estava disposto a perder toda a bajulação da carne. Paulo estava disposto a perder tudo aquilo que a amizade, o status, a fama representava. Paulo era da tribo de Benjamim, era uma tribo brava, era a primeira tribo para ir para a guerra, ele tinha respeito, ele tinha credibilidade, na sua idade ele era muito maior nas tradições dos pais, em guardar a lei do que todos os outros do seu país. Ele estava disposto a ficar sozinho por amor ao seu Deus. Você está disposto a ficar sozinho por amor ao seu Deus? Muitos que estão dizendo sim com a cabeça aqui nessa congregação não conseguem nem ficar sozinhos no quarto de oração. E querem convencer a Deus que estão dispostos a abrir mão da amizade, da família, que estão dispostos a abrir mão daquele que te interessa por amor a Ele. Você está preparado? Você quer ser conivente com o mal? Não quer falar contra o pecado dos outros? Convença-se de que a culpa não é sua. Pronto. É um bom passo para a conivência. Não, eu não fiz. Eu vi fazerem, mas eu não fiz. Não, pastor, realmente, ele aliciou, ele olhou, ele traiu. Não, pastor, realmente ela roubou. Não, ela mentiu, fofocou, mas eu não fiz. A culpa não é minha, pastor. A culpa não é minha. Eu concordei, mas a culpa não é minha. Eu não dei a festa, pastor, eu só organizei. Não, pastor, não é que eu concordei, eu só não falei nada. E as desculpas não falam. É por conta de gente nesse perfil, de gente omissa, de gente conivente com o mal, nasce a frase de Martin Luther King, quem conhece: eu não tenho medo do grito dos maus, mas do silêncio dos bons. Porque Martin Luther King sabia que o mal não assustava, que o mal pode vir esbravejando para cima daqueles que são bons, que ele não vai resistir, desde que os bons se levantem e falem alguma coisa. Aonde estão os cristãos que apontam o mal? Tem corrupção aqui nessa empresa. Você está traindo a tua esposa. Você está traindo o teu marido com um olhar, amiga. Você mentiu, você roubou. Foi só um réu, você roubou. Isso mostra que você tem um caráter terrível. Aonde estão os cristãos que vão se levantar contra o mal? Por que a gente tem que ficar em silêncio? E de onde a gente tirou que ficar em silêncio é sinônimo de amor? Isso não é teologia bíblica. Para onde isso é teologia bíblica? O mundo é mau porque você não faz nada para mudá-lo, você é conivente, você aceita. E aí, agora que eu te dei os 3 passos para ser conivente, valoriza a tradição, valoriza o grupo.
que era o último passo mesmo? Valorize o grupo, convence-se de que a culpa não é sua. Agora eu quero falar um pouquinho do porquê que você é conivente. Sabe por que você é conivente? Porque no fundo, você está se preparando para fazer pior. Se você der uma olhada em Atos 9, verso 1, Saulo, porém, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens quanto mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. É o que diz aqui. Paulo não apedrejou um homem. Paulo estava disposto a assassinar e a prender centenas de cristãos. Ele estava se preparando para fazer pior. No fundo, o mal que você vê fazer e não impede é um retrato daquilo que você tem no coração. Você está se preparando para fazer pior. Não posso falar nada porque amanhã ou depois eu desvio, meu Deus do céu. Aí ele vai apontar para mim, melhor ficar quieto, time que está ganhando não mexe. A pior maldade virá de você e você sabe disso. Você está planejando fugas na sua própria mente, planejando fugir da palavra de Deus, planejando ir para o mundo, ter um relacionamento com a carne. Por isso que você não fala nada. Porque revela o que está no seu coração. Pastor, eu não vou falar nada porque no fundo eu sou pior. Agora eu quero te mostrar como continuar a ser conivente. Como continuar confirmando o mal. Não basta como saber para ser completamente conivente e saber o porquê. Você tem que saber também como continuar sendo. Para você não perder a sua posição, né? Para continuar sendo é muito simples. Não conheça a verdade. Porque a palavra de Deus diz que aquele que conhece Cristo, que conhece a luz, não anda em trevas, e tem a luz do mundo, e ilumina a todos que estão ao seu redor. Então, se você não conhecer a Cristo, se você não conhecer a verdade, você não vai ser liberto, e vai continuar sendo conivente, confirmando todo o mal que está ao seu redor. Conivência é coisa de ímpio. Conivência é coisa de gente que não conhece a Cristo. Por isso que você gosta de estar com esses seus amigos ímpios. Por isso que você gosta de estar nessa roda. Por isso que é tão importante para você ser amado, ser acolhido por eles. Porque no fundo você gosta. Porque no fundo você mata a sua carência neles. Eles te fazem se sentir bem e especial. Porque no fundo você concorda. Não continua sendo conivente, não conheça Cristo. Pastor, essa mensagem não é para mim. Porque eu não quero aprender como ser totalmente conivente. Eu quero ignorar esses passos que o Senhor deu. Eu quero esquecer o porquê. E eu quero conhecer a verdade. Eu não quero continuar sendo. Me ajuda. Eu não posso te ajudar. Você não pode. Você está preso nisso daí. Você vai continuar sendo conivente. Você não pode se desprender disso daí. Você não pode. Mas Cristo pode. Cristo pode entrar na sua vida e revolucionar tudo que você é. A conversão é o que faz com que um homem, uma mulher, pare de ser conivente com o mal e comece a ser conivente só com o bem. Comece a confirmar a palavra de Deus. E comece a meter o dedo na ferida de muitos pecadores. Mas não se engane. Você vai descobrir, querido, que esse dedo na ferida tem um incrível efeito metiolate. Sabe qual é o efeito metiolate? Arde, mas sabe. É isso que Deus quer fazer com você. Pessoas que se levantem contra o mal que está alojado.
pessoas que não concordam com esse mundo. Como John Wesley uma vez declarou: me dê 5 homens que amem a Deus acima de todas as coisas e não queiram nada com esse mundo perverso, e eu virarei esse mundo de cabeça para baixo. E ele o fez. Será que você não percebeu que Estevão é justamente o contrário de quem Paulo era nessa época? Ele é como se fosse um alter ego de Paulo. Ambos jovens, mas Estevão se levanta com coragem na frente de uma multidão inteira para pregar sobre Cristo Jesus e para dizer que aquilo que eles acreditavam estava errado. De onde vem uma coragem dessa, meu jovem? Que nos mostra que é possível se levantar contra o mal, que é possível servir e amar a Deus acima de todas as coisas. Coragem tal que marca com sangue a sua geração e que diz as mesmas palavras que Cristo disse: não impute a eles esse pecado. Será que não foi com o calibre desse jovem Estevão que o apóstolo João se inspirou e escreveu: jovens, vocês são fortes porque venceram o maligno? Será que ele não viu aquilo escrito nos olhos de Estevão enquanto pregava contra o mal? Se isso não estivesse relatado aqui nesse livro, eu acredito que a maioria de nós não acreditaria que possível fosse tal coragem. Mas apesar de um ser contra o outro, apesar de Paulo querer os seus, Estevão negar os seus por causa de Cristo Jesus, apesar de Paulo amar a bajulação, Estevão não está nem aí para ela. Apesar de Paulo estar mirando na terra, e na tradição, e na cultura, Estevão está de olhos fixos no céu. A história não para por aí. E Deus forja o caráter de Estevão na vida de Paulo. Paulo se converte, cai do cavalo, Jesus Cristo se revela a ele e o converte de toda a sua malignidade. Eu não sei se você percebeu, mas Paulo encontrou com Estevão no céu, os dois se abraçaram. O mesmo Deus que se revelou a Estevão, o mesmo Deus que se revelou a Paulo, é o Deus que pode se revelar a você. Eu queria orar com você agora. Eu queria orar por todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para que parem de ser coniventes com o mal. Se você acha que conhece a Cristo e está sendo conivente com o mal, repense sobre a sua conversão, porque isso não é possível. Mas vamos dar uma colher de chá. Vamos acreditar que nós temos aqui alguns crentes que não estão muito dispostos a andar em santidade. Então vamos pedir para que Deus avive o seu coração, te dê santidade, te dê pureza.